Tio, né? Ninguém apareceu, o Kelvin, nem aparecerá. Porque é muito mais gostoso falar das pessoas por trás, né? As pessoas não falam para que eu faça melhor. As pessoas não falam porque estão preocupadas que preciso melhorar o meu jeito. As pessoas falam para me difamar. Não é uma crítica construtiva, né? As pessoas estão por aí falando da minha aparência. A sua Então, falando parede. da minha aparência, eu não vou poder atender a crítica dessa pessoa, porque eu não tenho como melhorar a minha aparência agora. Então, essas pessoas, o que elas estão fazendo não é críticas, é difamação. E eu hoje me preparei psicologicamente para enfrentar essas pessoas vindo aqui, até me chamando de feia, de velha, de grossa, de mal educada. E ninguém veio. Sabe por que eu fiz isso? E eu tenho muita coragem de fazer, porque eu tenho nervos para alguém vir aqui me fazer as críticas que acha e eu ficar escutando. Coisa que se eu disser as críticas que tenho a essas pessoas, eles vão, né, dar febre emocional. Vão dizer que vão, né, acabar com a live e a culpa é minha. É isso. E aí observa todo esse seu comportamento, que é um comportamento, né, de alguém que tem uma coerência, né, um argumento e uma postura muito forte, muito rígida, e te chama de fraca. Você é fraca, mas não passaria um dia na sua pele. Eu, eu vi pessoas me chamando em lives por aí. Primeiro, eu vi pessoas admitindo que cometeram erros, equívocos, e que por isso iam pedir desculpas. Até hoje não chegou essas desculpas. Eu vi pessoas me chamando de cadelinha, pet de cis. Eu vi pessoas falar da minha aparência, que eu sou Estão me feia. ouvindo? E eu não fui lá. Hoje eu abri esperando que as pessoas tivessem peito, culhão, de subir na minha live e falar, já que eu acho isso de você. É um direito delas acharem. Acho que estão me ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não vieram, não. Oi, Cher. Boa noite. Tá baixo, mas dá pra ouvir. Eu Chato. não ouvi nada ainda. Oi, estão me ouvindo? Melhorou. Tá baixinho, mas. Estão me ouvindo agora, né? Pronto, Sim. eu subi para falar sobre como as pessoas são desumanas com você, né? Eu tenho acompanhado, e eu já venho acompanhando há meses os ataques que você vem sofrendo na plataforma por diversas partes, né? E uma das críticas que eu queria muito falar para você é do quanto que você não rebate essas pessoas, né? E talvez não seja nenhuma crítica, é mais uma defesa do que um ataque, né? Você prefere muito mais se encolher sobre aquele questionamento, aquela fala de alguém que muitas das vezes está sendo desonesta às intelectuais com você, do que você rebater alguém que é parecida com você de alguma forma, né? Tanto de vivência quanto de violência. E eu até entendo esse ponto, mas eu acho que uma das críticas é que você não rebate. E aí eu já tive nesse lugar igual a você, de ver as pessoas me atacando, as pessoas me xingando aqui na plataforma, aí eu nunca me posicionar, eu nunca falar sobre, porque o que as pessoas falam é mais um reflexo sobre elas do que sobre mim. E aí chegou um momento que eu resolvi rebater a pessoa e falar sobre isso, né? Eu vejo os ataques a você. Recentemente eu ouvi essa pessoa que você está falando aí que te chamou de cadelinha, que te chamou de cadelinha de cis, cadelinha do professor Altieri, que você não tem argumento, e isso como vem de um lugar de transfobia, né? Porque as pessoas esperam que uma mulher trans, uma travesti, ela não tem conhecimento
né, que ela não sabe, que ela não tem um entendimento para debater referente a qualquer assunto, né? Elas esperam, né? Elas acreditam que ou ela é ignorante ou ela só vai reproduzir aquilo que ela escuta. E aí vem você, faz todo um trabalho de militância, fala de economia, fala sobre o governo, faz suas críticas também quando tem de fazer e as pessoas não aceitam. Então, quando alguém vai numa live que tá onde as pessoas estão querendo saber quem são manipuláveis, um monte de adjetivo de coisas ruins e atribuem você nesse lugar, eu percebo o quanto essa pessoa é transfóbica e também misógina. Essa mesma pessoa que te ataca, e ela te ataca não de uma forma única, ou uma forma superficial, ou de um momento recluso, ou um momento único, não. Todas as oportunidades que ela tem, ela vai lá e te ataca. Ela fala das tuas partes íntimas, o que é extremamente misógino. Eu tô falando de uma pessoa que é gay, que faz parte do meio LGBT. E aí eu questiono, uma vez eu fui lhe defender e eu falei, cara, eu posso não concordar com tudo que ela fala, mas eu respeito ela, a história de vida dela. Ela superar a expectativa de vida de uma pessoa trans num país que mais mata pessoas trans no mundo, é da gente honrar a vida dessa pessoa, né? E as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Então me indigna muito quando essas mesmas pessoas que em algum momento vêm se colocar no lugar de militante, ao mesmo tempo te atacar, te desumanizar, ser transfóbica com você, ser misógino também de alguma forma, e aí eu percebo que essa pessoa não consegue se colocar no lugar e também de vulnerabilidade e falar tipo, pô, eu discordo, eu posso não gostar dela quanto pessoa, mas ainda assim eu respeito a história de vida dela. O que ela está fazendo hoje é trazer seu conhecimento, aquilo que está aprendendo, aquilo que aprendeu, para pessoas que também querem aprender. E aí, quando eu vejo os ataques a você, e eu tenho visto muitos ataques a você, não só a você, mas também ao professor Altieri, que às vezes eu fico aí ouvindo as lives aí na For You, agora que tá todo mundo fazendo melhores do ano, de não sei o quê, e aí a maioria estão atacando o professor Altieri, e aí quando eu vou ouvir o professor Altieri, ou quando eu acompanho algum vídeo que ele coloca, nunca é ataque pessoal a alguém, nunca é se referindo a alguém de alguma forma. Eu posso então ter um contato mais aprofundado com o professor Altieri, mas eu entendo que talvez a forma que as pessoas estão trazendo é uma perspectiva da pessoa e não uma realidade. Então, como é que eu vou me colocar ou me posicionar referente a um lado ou ao outro, sabendo que essa pessoa pode estar sendo, sim, desonesta, porque o que ela está falando é a versão dela, é a visão dela. E aí não só ataca o professor Altieri, mas também te coloca nesse lugar, não de uma pessoa que tem uma personalidade, porque você tem personalidade forte, eu entendo de onde vem essa personalidade. É igual a Vani, eu amo a Vani de paixão, a Vani é minha amiga, e eu entendo o lugar dela quando ela ataca para se defender, que quando ela se sente acuada, ela vai lá e ela ataca também para se defender, porque é a vivência que ela teve na rua, a realidade dela foi essa, de atacar para se Chay, defender. eu respondo, viu, Pode Chay? falar. É que as pessoas não percebem a resposta, porque as pessoas estão acostumadas a treta e intrigas para ver quem vence, quem é mais forte. Então as pessoas querem que eu vá na live de não sei quem me responder. Então, assim, as pessoas falam de um comportamento que eu tenho que quando eu sou atacada pelos religiosos, eu vou lá, pego a Bíblia, né, que é minha, que eu comprei, rasgo uma página e faço gestos. E aí as pessoas vão falar sobre isso. E aí o que é que eu faço? Eu vou lá, faço um vídeo explicando que atitude é essa que a Jaque teve. Ela vai pedir desculpas? Não, não vou. Né? Então, assim, a Patrícia Focitino, enfim, eu nunca sei o nome dela direito. Ela foi na live do Abdu e a mim. Ela fez esse enfrentamento. Falou, Jaque, acho que isso é desnecessário. Sabe, eu entendo mais ou menos, mas eu. E aí a gente vai ter essa conversa. E a gente teve essa conversa. E ela desceu da live do Abdu falando, Jaque, desculpa, eu agora entendo totalmente. Então, veja, teve um espaço, ela veio dizer a mim. Esse negócio de ficar fazendo lives, fazendo fofocas de mim, é porque a pessoa só tem isso. Então eu não vou entrar nessa discussão, nesse embate, para provar que eu sou mais, que eu sou menos, né?
Essas pessoas que vão dizer da minha aparência, eu não posso discordar, é o pensamento delas. Se elas acham que eu sou feia, se elas acham que eu sou chaveirinho, é o pensamento delas. Quando elas chegarem a mim, tiver esse peito de chegarem a mim para fazer essas críticas, aí sim a gente vai conversar. Mas eu não vou servir aqui de bobo da corte para transfóbico, homofóbicos, né? E quando essa pessoa está fazendo esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, tá nítido, né? Tá nítido onde está a coisa. É só olhar, né? Então, assim, as pessoas já perceberam. Eu sou Jaque, mulher trans, muitas vezes grossa, muitas vezes mal educada, sabe? Com uma personalidade única, né? Uma pessoa com capacidade de ver sendo o seu nome rasgado nas redes sociais recebe, e fiz vídeos botando as pessoas falando de mim e eu falando do meu trabalho, né? As pessoas falam de mim e eu falo do meu trabalho. E essas pessoas não entenderam nada, né? São respostas que eu dou. Eu falo, olha, você tem isso e eu tenho um trabalho que entrego nas redes sociais. Norte o quê? Norte BR Forte. Sou eu, o Pedro BR. Eu estou aqui na Venezuela. Tudo bem? Tudo bom, Pedro. Bom, a situação, né, que você conta, né, é basicamente o que acontece, o que está acontecendo comigo atualmente, né? Eu sou uma pessoa bem reservada, né? Eu estou aqui na minha, sou um cara solteiro, tenho um mascote, né? Tenho um pitbull, né? Porque eu tinha uma pitbull ceguinha, só que infelizmente ela faleceu. Isso me atingiu fortemente, gravemente, sabe, até hoje, né? Ou seja, eu estou de luto por ela ainda, né? É muito sofrimento, não é fácil. Bom, aí eu encontrei, né, o meu outro pitbull, né, que é o Tanjiro, né? E tô criando ele, né, porque ele estava abandonado na rua, né? Tava muito magro, as pessoas estavam judiando dele, tacando pedra, amarrando a pata dele, né? Tanto roçar, sabe? Tirou até a parte, né, assim, do couro cabeludo, né, assim, da pata dele, sabe? Ficou uma coisa bastante. Judiaram muito do animal, sabe? Enfim. Hoje ele tá tranquilo, se tá bem. E eu tô tentando, né, manter minha vida ativa, né? Estudando medicina também. Rapaz, aqui na Venezuela tem um problema bastante, assim, chato, né? Porque aqui na Venezuela, né, eu consegui comprar um apartamento, né, para poder fugir do aluguel. Beleza. Tô aqui morando aqui no apartamento e tal. Só que aí, né, os vizinhos, né, começaram a perceber, né, de que eu não estou a favor, né, da direita na Venezuela. Sabe? Eu falei, não, cara, eu prefiro não, assim, não opinar, né? Essa questão de política, né? Só que isso aí acaba te afetando muito, né? Porque são provocações de, olha, a Venezuela, pessoal, é um país extraordinário, sabe? Tem pessoas que, sabe, que tem aquela mentalidade, né, de querer crescer e está crescendo, estão comprando, revendendo, trabalhando, enfim, é muito bom. Agora, essa mentalidade dessas pessoas, né, que eu chamo de pobre de direita, sabe? Essa é infeliz, né? São as famosas Karens, né? Que existem no mundo inteiro. Qualquer atuação sua, qualquer coisa que você faz, se você respira, ela tá te criticando. Ah, já tá vendo só? Já tá respirando de novo, sabe? Então, essas mentalidades aí, essa mentalidade de pessoas vazias, né? De querer ser master, né? Assim, dominar, sabe? É complicado, pessoal, lidar com esse tipo de gente. Tá entendendo? E eu tenho isso como vizinhos, né? Felizmente, né, tem muitos vizinhos que assim, me apoiam, e bastante, né, aqui no apartamento, né? Sem esse apoio, nossa senhora, é horrível. Essas pessoas, elas te criticam, elas começam a falar mal de você sem conhecer. Sabe, eu entro no apartamento, não falo nem com ninguém. Sabe, oi, tchau, boa noite, tudo bem? Entro no apartamento, sabe, eu vou, passeio com o animal, volto pro apartamento, sabe? E fico dentro do apartamento, mexendo no computador, estudando, porque, nossa, pessoal, sabe, medicina não é para pouco não, pessoal, é muito assunto, é muito termos, a teoria é gigantesca, entendeu? Então, minha vida é aqui, entro no apartamento, vou para a universidade, né? Depois eu vou para a rua ganhar um dinheirinho bacana, sabe? Beleza, essa é a minha vida. Eu vou para o supermercado, vou para o restaurante, volto para o apartamento e acabou, você não sai, fica ali, sabe? Só que aí as pessoas não me conhecem, eu também não conheço elas, eu não sei quem são seus parentes, sabe? Nem o nome delas eu pergunto, sabe? Fica ali.
Aí quando eu saio, né, quando eu tento, né, solicitar, né, no grupo aqui do, sabe que é do apartamento, né? Tranquilidade, né? Que as pessoas respeitem mais, né? Aí já começa, né, pessoal? É uma faísquinha, né? Que eles simplesmente eles querem, né? Sabe? Para poder começar a aumentar um ganho de ti. Ou seja, o que você está sofrendo, o que você está passando, né? Eu comparo a minha situação, porque são pessoas que realmente têm uma mentalidade ultra vazia, não têm capacidade, sabe, pessoal, de querer se desenvolver. Então, essa incapacidade, né, de crescimento, sabe, Mas, pessoal, de uma Pedro, visão essa de crescimento, sabe, ela se descarrega, ela fica, sabe, descarregada, ela fica desmoralizada, sabe? Então, isso é o que o pessoal tem de sobra. mas é Esses, assim, porque a viu, gente está com Pedro? um povo de Pedro, direita, né, pessoal? oi, Oi. Pedro. Mas é assim, Chá, quando eu vim para o TikTok, eu pensei em cada passo que eu ia fazer. É lógico que eu não sigo a risca. Uhum. É lógico que eu vou, algumas vezes eu saio da linha, saio da risca, eu cometo muitos deslizes. Mas quando eu vim para o Sim. TikTok, eu pensei como que eu queria me apresentar, entendeu? Inclusive, quando eu entrei no TikTok, eu me arrumava mais. Eu colocava uma bandeira atrás, eu tinha uma outra estética, porque eu Sim. vim me apresentando como uma mulher, a mulher petista, né, partidária. E aí depois eu fui tirando essas coisas, fui prendendo o cabelo, que o cabelo era bem grande, inclusive até cortar eu cortei depois disso, mas não foi pelo TikTok. E eu pensei como que eu iria me apresentar e qual era o meu foco. O meu foco era dizer que isso aqui era para as mulheres, né? As mulheres Sim. poderiam falar de política, de economia. E depois eu vim dizendo, né, me apresentando como mulher trans que fala de política partidária, mas também que pode falar de direitos no geral dentro da cidade. Então, o meu foco é esse. Os conflitos iam acontecer e vão continuar acontecendo, e eu vou escolher qual eu vou querer enfrentar. Para quê? Sabe? Então, assim, essas brigas, intriguinhas, elas não servem para nada, a não ser para alguém virar os mitos, né? O mito, e eu não tenho aqui na minha cabeça que eu quero ser o mito, eu quero ser a fodástica, eu quero ser a lacradora. Então, em algumas vezes que eu discordo de alguém, eu vou nessa pessoa e eu tento abrir um diálogo com essa pessoa para dizer, olha, eu discordo disso aqui de você, né? E eu acho que esse seu posicionamento, então vai ser eu dizendo para essa pessoa, né? No momento Sim. oportuno eu vou dizer a essa pessoa que esse comportamento eu não gosto, eu acho que seria melhor de outra forma. E aí a pessoa vai escolher se quer pegar isso para levar para frente ou não. Esse tipo de comportamento de ficar respondendo vídeos, ele dá engajamento. Sim. Ponto. Né? Ficar respondendo se achar, for lá me cutucar, eu vou lá e respondo, isso vira uma treta e o TikTok gosta dessa treta. Mas de real, o que passa aí? Que eu e a Chá estamos fazendo um enfrentamento e que em algum momento alguma vai vencer. E daí, o que se diz? Nada. Sabe? Então, quando Sim. essas pessoas vão para lives e falam muito de mim, eu venho para minha, vou me juntar com o Júlio, vou me juntar com a Kelvin e vou ler Angela Davis. Sabe? Mulheres raça e classe. Eu vou vir para minha e eu vou trazer aquilo que eu tenho para contribuir para o entendimento das pessoas o que é uma trans dentro da cidade. Sabe? Quem é essa trans? O que é uma trans? Qual é o modelo da trans? Eu venho conversar sobre isso. Enquanto a pessoa está falando, porque a Jaque é feia, é grossa, é ignorante. Vê, eu estou fazendo, o meu trabalho, a pessoa está fazendo o trabalho dela. O trabalho dela é dizer que eu sou feia, que eu sou grossa, que eu sou ignorante. E me imputar crimes. Entende? Então, o recado e a resposta está dada. É só a gente olhar. Olha, é bem interessante, né, que essas pessoas que te criticam, né, são as mesmas pessoas que eu tenho em mente assim, de características. Eu, sinceramente, olha, é como eu falei para esse pessoal, olha, pessoal, discutir política não dá dinheiro, sabe, não traz tranquilidade, sabe, então bora focar no que realmente vai dar um dinheiro, no que realmente vai te dar tranquilidade, né, que é estudo, né, que é amizade, sabe, que é o respeito mútuo, sabe? Então não adianta. A questão política, né, nesses termos aí, simplesmente é apenas um ponto, né, para essa gente. Eu chamo eles de pobre de direita, né, porque é o que todo mundo, né, é ser conhecido por essa.
as seguranças características. Ô, Pedro, Ninguém Pedro, são você tá, cegos você tá esse em outra ponto. vibe, Pedro, escuta, você tá É, em outra isso vibe. aí outra Não, vez. não, 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 assim, não, não, assim, Escuta, escuta, eu sei Pedro, que tô me escuta. distraindo um pouco. Pedro, você só vai saber o que eu tô dizendo se você me escutar. Sim, Eu me coloquei no lugar de falar de política. Eu quero dizer a pessoas trans beleza. que só é possível ter avanço para a pauta trans quando a gente tem partidos de esquerda no Sim, poder, no governo. Então, sim. discutir política para algumas pessoas é desnecessário. Para mim, é a base de tudo. Né? Eu preciso dizer à minha coleguinha e ao meu Ah, coleguinha que é possível avançar quando tem partido de esquerda. Para isso, eu preciso dizer à pessoa: olha, você tem que vir para a esquerda. Viu? Tá. Olha, então, como é que a gente determinaria esse tipo de pessoas, né? Aquelas pessoas que realmente olham para você com aquele olhar de ódio, o ponto sabe, é, Pedro, só um provocações. minuto, Pedro, só um minuto. O ponto que ela está Tá? querendo dizer é que ela tem um norte, ela tem uma direção a seguir, entendeu? Então, algumas picuinhas que tentam atribuir a ela não vai mudar o foco dela, que é falar de política, que é apresentar à sociedade uma visão sobre a população trans. Entendeu? Então o ponto é, eu entendo perfeitamente o que você falou e eu concordo plenamente. Eu acho que é muito mais fácil a gente fazer um trabalho e esse trabalho não ser partido ou não ser solidificado a partir de treta, porque quando olharem para você, não vão ter aquela visão que eles esperam de que toda mulher trans e travesti são barraqueiras. Então, quando olham para você, vão dizer assim: não, aquela ali ela faz um trabalho, ela entende as problemáticas, ela tenta trazer a educação que ela aprendeu para outras pessoas que não têm a mesma oportunidade, porque falar na internet também é um privilégio. Ser uma travesti que está na internet falando de política também não é um privilégio, mas é uma oportunidade que nem todas têm. Nesse momento, a maioria das travestis e mulheres trans estão nas ruas se prostituindo para levar o pão para dentro de casa. Então, eu entendo perfeitamente agora, retiro minha crítica, porque eu acreditei que é muito mais fácil a gente se justificar para a sociedade, mas a sociedade ela não quer uma justificativa, ela tem apenas os interesses de colocar a gente naquele lugar e fazer com que a gente continue naquele lugar. E é a partir do entendimento, da nossa conversa, do nosso diálogo, da nossa troca de a gente não vai concordar o tempo todo, mas ainda assim a gente vai pegar aquilo que você falou, que outra pessoa falou, e a gente vai levar para nossa vida e vai ensinar outras pessoas com aquilo que a gente aprendeu também. Porque se eu sei ler e você sabe ler, todo mundo que está ouvindo sabe ler, e a gente estuda e vai levar esse conhecimento de uma forma simples e didática para alguém que não tem estudo, essa pessoa também vai ter um norte, um caminho a seguir, se baseando em uma pessoa que entendeu o problema e está tentando trazer uma solução. Eu amei o papo. Chá, obrigada por isso, viu? Eu é que Esse, agradeço. quando alguém pensar em pauta trans, eu seja referenciada por ser valente, porque eu me enfrento aqui. O transfóbico, muitas vezes dói E muito ter ouvir o que pulso eu firme escuto. também. E ter pulso firme Isso. também. E Eu acho que é muito importante. tem um Mas pulso. como vem de um lugar de uma mulher trans, eles veem isso como ser grosseira. Mas eu acho que é ter pulso firme. E as pessoas têm que ouvir mais quando alguém está sendo firme no que está falando. Então, em algumas das vezes que eu tive a oportunidade de conversar com outra trans aqui, ela me pediu desculpas. E eu tenho como dizer isso, porque está guardado no meu diário da Traviarca. Mulheres trans que vieram me peitar dizendo que não concordavam comigo e terminaram falando desculpa, eu entendo agora. Sabe? Então, não é covardia. Mas se quer me fazer a crítica, vem aqui e faça a crítica. Quando eu perceber que a pessoa tem razão na sua crítica, eu vou falar desculpa, eu vou tentar melhorar. Não vou fazer do seu jeito, mas eu vou tentar melhorar o meu. Sabe? Então não é uma covardia, é porque eu quero e eu consegui um lugar que é duro, é árduo para mim fazer esse lugar, chegar até aqui como uma referência. E aí as pessoas podem discordar, podem, né, chegar até aqui e conseguir ser uma referência de mulher trans que fala de política, que é do movimento social, que fala muito bem daquilo que se propõe a falar. Não, a gente não vai conseguir isso eu brigando com a Chá.
Eu vou ser conhecida brigando com a Chá como uma mulher que ganhou da Chá, ou a mulher que perdeu para a Chá, sabe? A mulher que calou a Chá. Eu não quero esse lugar, sabe? O lugar que eu quero, e querendo ou não as pessoas opositoras, eu estou nesse lugar. É o lugar de um reconhecimento que fala da política mais variada. E que fala do lugar de uma mulher trans velha. E não vou perder esse lugar por causa de uma tretinha para provar que outros aí estão errados. Eles que se percebam. Eu dou os meus recados através dos meus vídeos e das minhas lives. É só olhar. Né? É porque você. Eu vi uma Sim, mas pessoa. eu te entendo de verdade. Eu te Eu vi entendo, uma é porque pessoa. você. Viu, Porque Pedro? você. Viu, Pedro? Eu vi Sim. uma pessoa pegar um vídeo meu e não entendi que vídeo era aquele. Eu peguei um pedaço de live que estava falando de mim, coloquei. Quando terminou, eu falava: então, gente, eu sou a Jaque, mulher trans, que falo sobre identidade de gênero, que falo sobre isso. As críticas podem fazer. Continuem fazendo. Isso até me ajuda a medir o meu trabalho. E as pessoas, depois que assistiram tudo isso, falaram: viu que ela não deu a resposta? Não, não dei. A minha resposta foi não lhe dar resposta. Não entendeu, né? E a pessoa não entendeu. Né? Eu disse no vídeo: olha, eu tenho o que fazer, eu tenho o que falar. Aqueles que não têm vão me avaliar. E a pessoa terminou o vídeo e falou Tem um assim: propósito. ela não me respondeu. Você viu que ela não me deu resposta? Não. Você tem todo o direito de achar que eu sou feia, de achar que eu sou velha, de achar que eu A sou grossa. resposta é não dar a resposta. Uhum. E eu acho E, as, genial, assim, né? e essas pessoas. E eu tava dando a resposta porque eu levei um vídeo da pessoa falando mal de mim. É, Entendeu? pessoal, é complicado, viu? E o mais interessante, né? É que, só para te contar uma experiência que eu estou tendo aqui, pessoal, só para dizer o seguinte, ó, eu estou apenas comparando, né, o grau, né, pessoal, de ataques, né, que a senhora Jaque está passando, né, eu também estou passando, né, isso não é fácil para ninguém, a vida é uma desgraça para ambas. Só que, de fato, né, está tendo muitos casos, né, pessoal, realmente de pessoas trans sofrendo bastante de ataques físicos, né, sabe? E Agora, pessoal, virtuais também. pois é, exatamente. É muito ataque, né, pessoal? E isso é ridículo. Aqui na Venezuela, pessoal, olha, só para dizer aqui minhas características, pessoal. Eu sou hétero, tá entendendo? Não tenho nada contra ninguém aqui, sabe? Se a pessoa é religiosa ou não, canta ou não, sabe? Isso para mim não me interessa, não. O importante, pessoal, é que não pode, né, chegar, né, atuar, né, cara, com provocações. Porque aqui, por exemplo, eu tô em meio a pessoas adultas. Os caras, essas pessoas que realmente não têm, é, que não gostam de mim aqui, eu não sei porquê, sabe? Que eu não sei nem que eu não sei nem que é o nome delas, entendeu? Simplesmente, Eu queria, elas mandam eu as queria, próprias crianças, né, provocar. eu queria muito pegar, esse gancho da religião, porque uma pessoa aí fez um vídeo para atacar ela por conta que ela pegou a Bíblia, e eu não lembro exatamente o que foi que a pessoa falou que ela fez, mas eu acho que a pessoa se colocou muito mais no lugar de defender os opressores, né? Porque quando a gente está falando da religião, quando a gente está falando do cristianismo, a gente está falando de opressores, não só de pessoas LGBTs, mas também de mulheres, de negros. A gente está falando de um sistema que ele está dentro da política, dentro do conselho tutelar, dentro das organizações, estão dentro da política também, estão dentro da comunidade, da favela, da periferia, doutrinando pessoas. Então foi muito mais fácil essa pessoa chegar e atacar uma mulher trans que está lutando também, porque está na internet falando de política também é uma luta. Quando ela vem aqui e se expõe e chega alguém e ataca a aparência dela ou invisibiliza ela contra uma mulher trans, a gente está falando de ataques. E eu vejo Sim. isso constantemente, ataques a ela, e ela continua resistindo. Quando alguém ataca a aparência dela, ela continua mostrando o rosto, continua se mostrando, e para mim isso aí é resistir ao que a pessoa está falando. E não apenas na internet, mas também na vida. Quando a gente fala de um país que ele é opressor, também que vem nesse contexto, que é um contexto da religião, a gente está falando que uma parte é muito mais marginalizada do que outra. Mulheres trans são extremamente marginalizadas
nesse contexto de religião, onde tem um país onde a maioria das pessoas acreditam em um certo Deus e utilizam a Bíblia para atacar pessoas que são LGBTs. Então, assim, eu acredito muito em pessoas que vêm aqui, são pulso firmes, criticam abertamente a religião, o cristianismo, e eu também faço extremamente altas críticas ao cristianismo, porque enquanto a gente está tentando sobreviver, enquanto a gente está tentando encontrar o nosso lugar, um lugar que não é de opressão, eles estão lá fazendo lei, gerindo leis, atacando pessoas, criando lugares onde colocam curas gay para atacar pessoas que são LGBTs. Então eu acho extremamente válido tanto as críticas que você faz, assim como eu faço, como o Vani faz, a Lei faz e outras pessoas também faz, porque essa crítica é uma crítica para as pessoas entenderem que nós também não seremos obrigados a ter uma religião, uma denominação para doutrinar a nossa vida, e que nós somos indivíduos que somos plurais e essa pluralidade também tem que ser respeitada, né? Então, Olha, assim, sabe que eu posso comparar? Se o Júlio pegar um facão e partir para cima de mim, e eu pegar um tijolo, eu conseguir, né, tirar live do Júlio, como que eu sou encaixada? Alguém sabe? Tipo, o Júlio vem com o facão para cima de mim, peguei um tijolo, um paralelepípedo, mandei no Júlio, e eu consegui, né, Eu vejo como legítima defesa. legítima defesa. Que, Então que a gente não logo pode, eu vou sofrer tijolada. é porque eu te amo. Então, assim, a gente não pode dizer que eu sou a mesma criminosa que o Júlio ia ser. A gente não pode equiparar os crimes. Então, assim, as pessoas vieram falar de vilipêndio. Vilipêndio é se eu pego, né, a Bíblia de alguém, da mão de alguém, e eu começo a escarniçar essa pessoa por ela ser religiosa. Né? Eu fui acusada de cometer vilipêndios. E isso vem quando ele é de graça, é gratuito, para eu menosprezar a religião e a pessoa por ser religiosa. Né? Ele tem que vir gratuito. Quando eu estou fazendo a defesa da minha pauta, da minha luta, da minha bandeira, da minha vida, isso não é vilipêndio. Eu fui atacada com esses símbolos. E por essas pessoas que usam esses símbolos. Então, essas pessoas não sabem. Equipararam um ato de, né, de proteção, de luta, com vilipêndio. Uhum. Compararam, botaram numa balança, sabe? Como se os crimes fossem iguais. Sim. Então, assim, são pessoas que não sabem o que estão fazendo na internet. Olha, Eu esse acho grande. válido. Eu acho válida a crítica. Eu acho que se a Bíblia é minha e eu quiser fumar é um direito meu. Se eu não estou atacando a pessoa com a Bíblia, que é um instrumento religioso de alguém, eu não estou utilizando a Bíblia da pessoa para atacá-la no seu templo, na sua casa, na sua organização. Se eu estou na minha casa e eu quiser usar a Bíblia para qualquer coisa e a Bíblia sendo minha, é um direito que é meu. Não tem Mas como olha só, alguém pessoal. colocar um crime em alguém que está utilizando de um utensílio que é seu como um ataque a alguém, a um indivíduo, a uma religião. Se tu tá fazendo isso por algo que é teu na tua casa, então não tem crime nenhum. A pessoa tá totalmente equivocada, gente. Olha só, E pessoal. não é, desculpa, viu, Pedro? E não é que eu Tá. cheguei um dia à tarde, eu olhei para a tela, falei, então, gente, vou rasgar aqui uma Bíblia. Não. Alguém vem todo dia dizer a mim que na Bíblia está dito que é pecado homem com homem, e aí tá me colocando no lugar do homem e me tirando do meu lugar de mulher. É porque alguém vem na minha live dizer que na Bíblia Deus fez o homem e a mulher. E eu preciso dizer que a Bíblia é importante e algo para doutrinar essa pessoa. Eu tô fora dela. Né? Que alguém vai na Mas, tua casa, na porta da tua casa, com essa mesma Bíblia, dizer que você é uma abominação, que você é uma aberração, que você vai pro inferno, que você vai queimar nesse lugar. Então nós mas temos isso todos o aí, direito de criticar essa denominação e dizer, epa, a minha vida é minha e eu vou viver ela da forma que eu achar certa. E Porque olha só, você pessoal, mas não tem direito mas nenhum. você pode complicar, mas pode comparar, né, as pessoas, né, que te atacam. Todas têm seus problemas. Sabe aquele bigodinho lá da Segunda Guerra Mundial? O cara, ele avistou um problema, né, pessoal, lá para a supremacia dele.
Então, o mínimo para poder, né, conseguir mais engajamento. Cara, mas aí é que eu vejo uma incoerência, É a porque mesma situação, é a mesma situação. por mais que a gente olhe para alguém que é religioso e supostamente essa pessoa é uma pessoa boa com uma pessoa LGBT, ainda assim aquela denominação na qual ela faz parte acredita que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e tudo que foge dessa criação tá errado. E ela vai defender isso, ela vai acreditar nisso, por mais que ela te trate bem ou não. Esse é que é o ponto, não é um indivíduo, mas é a instituição. Enfim, eu agradeço aqui a oportunidade, eu continuo admirando o seu trabalho. Eu acho que a forma que você está vendo, eu entrei aqui com o pensamento de criticar a tua forma, a tua abordagem, quanto às críticas que recebe, mas eu ouvindo você, eu percebo que o que você está falando faz muito mais coerência do que aquilo que eu estava acreditando, né? Eu mudei meu pensamento, tá correta, não que você tenha que precisar da minha validação para algo, mas eu acredito sim, você faz um bom trabalho, você educa, é grossa quando tem que ser, e é necessário ser grossa quando precisa, porque tem algumas pessoas que olham pra gente quando a gente tá falando mansinho, e eles querem montar em cima da gente, e a gente não pode deixar. Então, até para ser grossa, vale a pena também. Então, agradeço o espaço, continue. Eu escuto críticas por aí, e para mim não é nada, porque o que essa pessoa tem a entregar exatamente aquilo que ela está entregando, né? Que é só críticas vazias, não tem um diálogo, não existe conversa. Se você vai tentar conversar com Não tem essa pessoa troca. referente, não existe uma troca, não existe aquele momento de falar, pô, eu errei, eu falei isso e eu me equivoquei, me desculpa. E eu acho que quando a gente tem a humildade para assumir nossos erros, no momento que a gente vê que a gente errou, então essa pessoa não vale a pena ter um debate, até porque falar sobre ser LGBT, sobre defender pessoas LGBT não é sobre pessoas, não é sobre um indivíduo, é sobre um coletivo. Então, por mais que você fale para alguma trans e ela mesmo assim não queira ouvir, porque não concorda com você, vai ter duas, três que vão ouvir e vai dizer, nossa, o que ela está falando tem coerência. Eu concordo plenamente com o que ela está falando, eu mudei meu pensamento. Eu acho que quando a gente faz esse trabalho de diálogo, a gente está trazendo exatamente isso, né? Não trazer alguém para pensar ou concordar com 100% do que a gente está falando, mas concordar no ponto que deve concordar, e quando a gente discordar, falar assim, olha, eu discordo do seu pensamento, mas eu respeito você como uma pessoa, como um indivíduo, um ser pensante também, porque se a gente for pensar todo mundo igual, a gente vai, tipo, virar um robô, né? Todo mundo vai falar exatamente a mesma coisa. E eu acho válido Não, quando vai alguém ser muito chega. marasmático, né? Exatamente, quando alguém chega pra mim, olha, eu discordo do que você tá falando, mas eu te respeito, eu falo, cara, nossa, se você discorda de mim, mas ainda assim me respeita, então, se o que você tá pensando não me afeta de alguma maneira, porque se um bolsonarista chega pra mim e fala assim, olha, eu discordo do seu pensamento de pessoa de esquerda, mas eu te respeito, eu vou olhar pra ele e vou falar, cara, o seu pensamento como uma pessoa bolsonarista me desrespeita como ser humano, então eu não quero seu respeito, pra mim não significa nada. Mas Oxe, é isso, gente. antes de você, eu queria contar duas passagens aqui. Uma Claro. é na live do Careca. Eu tô falando não tô falando do Careca, viu, gente? Tinha duas mulheres trans lá falando muito mal de mim. Bom, pelo menos elas se apresentavam como pessoas trans. Depois teve aí uma. Não é, enfim. E isso era das pessoas que se apresentavam. Umas horas dizia que era, outras horas dizia que não era. E elas estavam falando muito mal de mim. E eu solicitei a janela do Careca e subi. E aí acho que todo mundo preparou para um maior embate da Jax com uma dessas meninas. E não, essa live até tá gravada, também tá no meu perfil. Eu subo, pergunto Careca sobre o que é a live dele e pergunto se ele tá avaliando legal. Cumprimento a todo mundo. E as meninas não são atacadas por mim. Ai, vocês são ridículas, vocês são mal. Não. Eu vou lá, avalio e pergunto. Tá dando certo o trabalho de vocês? Eu não digo que estão proibidas de falar mal de mim. Sabe? Nenhum momento. A outra vez é quando alguém diz que eu sou o chaveirinho, uma cadela. Eu vou lá no comentário, no vídeo que tá isso, e coloco assim, Alt, vamos fazer a leitura de que livro hoje?
E a pessoa coloca, ela mordeu a isca. Você entendeu? Que é tudo que a pessoa quer que eu morda a isca. Então, não é uma conversa para dizer que eu errei em algum ponto. É para eu morder a isca. E eu vou lá, Alt, vamos ler que livro hoje. O Alt me dá a ideia nesse vídeo. Então, é um recado que eu estou dando ali. E as pessoas faltam inteligência para perceber esse recado que eu estou dando. E falam assim, ela mordeu a isca. E começa no meu comentário abaixo. E eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, desde sempre. E essas pessoas querem a todo custo que eu vá lá brigar com elas. Eu não vou. Continue. Pelo menos cria curiosidade nas pessoas de saber quem é essa Jaque horrorosa, né? Costuma chegar aqui muito mal informado e me conhece e acaba me dando razão. Então, parabéns, obrigada. É isso. Precisa de inteligência para fazer luta. Não há, só Exatamente. valentia não basta. E a política é exatamente sobre isso, né? Você pegar o limão e fazer uma limonada. E eu acho genial essa forma de você rebater uma crítica com. Tudo bem, você está fazendo uma crítica diretamente a mim como pessoa, né? Mas vamos falar sobre a expectativa de vida de mulheres trans. Vamos entender de onde vem essa violência. Eu acho extremamente genial. Acho que é uma forma inteligente, porque as pessoas estão esperando uma treta, mas aí elas vão ser educadas, né? Porque eu acho que o conhecimento ninguém pode tirar da gente, né? Porque muitas das vezes a gente não tem muita coisa, mas a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento também é obtido através do conhecimento de outra pessoa, né? Que estudou, que tem um entendimento, tem um conhecimento, e eu acho válido quando a gente entende, aprende, recomeça, reconhece o nosso erro, reconhece a nossa individualidade como pessoa, como ser humano, e acaba fazendo diferente, porque eu acho que a vida é isso, né? A gente errar, a gente recomeçar, e a gente não cometer o mesmo erro, mas a partir do momento que a gente reconhece que errou, a gente vai fazer muito melhor do que a gente está habituado em fazer, né? É porque preconceito todo mundo tem. O que nem todo mundo tem é a capacidade de superar o preconceito, né? Isso é que parece que falta muitas vezes. As pessoas querem ganhar de mim, Chá, entendeu? Eu vi uma mulher trans fazer um vídeo e isso me doeu. Não porque doeu na Jaque, sabe? Eu estava falando sobre o Pavanato. E ele foi dito dizendo que ia acabar com a ideologia de gênero. E ideologia de gênero não existe. É algo criado pelas igrejas católicas. Que depois é retomado, a ser apossado pelos religiosos de mais variadas vertentes. E aí eu faço esse vídeo falando, né, ideologia de gênero não existe. E a pessoa vai lá e refuta o meu vídeo, colocando coisinhas. Não chega a refutar, né? Colocando coisas. Depois ela vem aqui e fala assim, você não refutou o meu vídeo. E não. Porque ela não quer ganhar a consciência das pessoas. Ela quer ganhar de mim. Sabe? É o ego, né, também. Ela quer ganhar de mim. Ela quer mostrar para as pessoas que eu já que estou errada. E eu falo, ok, beleza, vai lá. Nem que para isso ela avacalhe toda uma luta, toda uma E que seja coerência. desonesta, e também seja desonesta, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham com a desonestidade, inclusive com a questão do preconceito, né? Elas não querem aprender. Não é que algumas pessoas não estão preparadas para mudar o pensamento preconceituoso, é porque muitas pessoas não querem. E aí, quando escutam uma mulher trans falando sobre gênero, sobre sexualidade, sobre política, elas vão se assustar. Por quê? Porque não estão habituadas a ouvir uma mulher trans falando de política, assim como também não estão habituadas a ouvir uma mulher, a ser atendida por uma mulher trans em uma loja, em um supermercado, em uma padaria, numa farmácia. Então, a partir do momento que a gente começar a trazer pessoas mais para o diálogo, para a conversa, para ocupar os espaços, eu acho que a gente vai conseguir muito mais fazer ou trazer uma sociedade muito mais inclusiva, não só na questão de combater preconceito, de combater racismo, de combater misoginia, machismo, mas também trazer o indivíduo para ocupar
que essas pessoas não estão acostumadas a ocupar, né? Num lazer, num esporte, numa educação, numa sala de aula, para ser professoras, para serem médicas. As pessoas não estão preparadas ainda para ver uma pessoa trans trabalhando em um lugar onde as pessoas vão com a família. E é tão simples a gente falar em uma coisa. Uma vez você falou em uma live, eu não lembro exatamente onde foi, que foi sobre quando você morrer, você poder ser enterrada com o seu nome. E isso pra mim foi tão significativo, porque eu vi, tipo, cara, teve uma influenciadora trans que ela morreu e a família colocou o nome morto dela. Não respeitou esse lugar. Entendeu? Então, quando a gente hoje em dia consegue falar sobre isso, quando a gente consegue trazer as pessoas para o diálogo, que um nome não é só um nome, mas também é uma identidade da pessoa, né? É a realidade, é quem a pessoa é. E às vezes a pessoa fala, tipo, mano, mas é só um nome. Mas, cara, às vezes um nome é um significado, é um renascimento para alguém que foi sempre chamada de um nome que nunca quis, que nunca gostou. Então a pessoa ter um entendimento que quando ela morrer, o nome dela vai ser respeitado. O nome dela, o corpo dela vai ser respeitado. Eu acho que é muito significativo e a gente não pode deixar de trazer essas conquistas, por mais simples que pareçam ser, como uma vitória, né? As pessoas acham que eu tô aqui e eu não quero perder para outra trans. É muito pelo contrário, viu, gente? Eu quero perder, eu quero que outra trans venha aqui, esfregue na minha cara erros que eu tô cometendo. Entendeu? Eu quero que outra trans me mostre. Eu vou ficar muito feliz no dia que outra travesti, uma mulher trans, talvez mais jovem, mais velha, não sei, venha aqui, esfregue na minha cara que algum ponto que eu tô fazendo tá muito errado. Eu vou adorar me corrigir. Nossa, eu vou ser grata por ter perdido nesse dia. Né? Porque eu já que posso perder, o que não pode perder é a minha pauta. A minha bandeira não pode perder. A minha luta não pode ficar perdida no caminho. Então, assim, no dia que tiver uma travesti aqui que me peite e me prove que eu estou errada, no final de tudo eu vou falar obrigada, querida. Muito obrigada. Me venceu. Sabe? Sim. Não tem problema nenhum. Quem é Jaque? E, Jaque é mais... e em algum momento todos nós vamos deixar de existir, né? Mas o que a gente conquistou deve continuar, porque vai vir outras pessoas. E quando eu olho para mim, quando eu olho para minha adolescência e eu vi uma adolescência que foi reprimida, uma adolescência que foi sofrida, que eu não me entendia quanto pessoa, como ser, quanto indivíduo, quando eu vejo pessoas da mesma idade que eu, naquela época de 15, 16, 14 anos, hoje se reconhecendo num lugar, não precisando sofrer, não precisando reprimir quem é, porque hoje em dia tem a liberdade de ser quem é. Eu agradeço muito quem veio muito antes de mim, porque a gente está colhendo os frutos hoje. Quando a Vani fala para mim, e eu discordo de muita coisa que a Vani fala, e eu já disse para ela, não só no privado, mas também em live, já falei para ela, não concordo com tudo que você fala, mas eu entendo o lugar de onde você vem. Quando você conta uma realidade de uma mulher trans, de uma travesti que vem, que bateu que bateu de frente com a ditadura militar, o quanto sofreu, o quanto foi agredida, o quanto foi violentada ali na ditadura militar, eu reconheço e eu percebo que a voz dela naquele momento era silenciada, mas hoje ela pode ser ouvida porque ela correu atrás disso. E eu estou falando ela, não especificamente ela, mas todas que vêm daquela época, que sofreram violências, que foram agredidas, mas ainda assim lutaram para que a gente hoje possa chegar na internet e se colocar nesse lugar de pessoas LGBTs que querem ser ouvidas também. Quando a gente vai lá e fica feliz com o casamento homoafetivo que foi conquistado de uma forma não ainda como a gente quer, mas como a gente gostaria, não só como a gente quer e nem como a gente gostaria que fosse, mas ainda assim a gente olha para cada conquista de casamento homoafetivo, de pessoas trans que conseguiram usar o nome social, ou até mesmo trocar documentação. Eu percebo que cada evolução que a gente tem é uma vitória. Não só para mim, não só para você, não só para outras pessoas LGBTs que ainda estão vivas, mas ainda as que vão vir e as que vêm depois de nós, e as que vêm depois de nós.
porque isso aí vai continuar, essa luta continua. E quando eu escuto, só para finalizar, senão eu falo muito, quando eu vejo uma pessoa que é LGBT de direita, que discorda do movimento LGBT, que discorda de pautas que são LGBTs, eu percebo que não é, e os argumentos quando eu precisei do movimento LGBT, ninguém nunca fez nada por mim. E aí eu penso, o movimento LGBT, o meio LGBT não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o coletivo. Uhum. Então, se na tua cidade você não teve um coletivo LGBT que te apoiou, que te ajudou, que te estendeu a mão, talvez uma pessoa na tua mesma situação que mora em outra cidade, em outro estado, foi acolhida, foi recebida, teve um lugar para morar que o movimento LGBT ajudou, teve um emprego, teve acesso a algo que a pessoa não teve. Então, eu não gosto quando a gente coloca o indivíduo no lugar de pautas que são sociais, que são sobre o coletivo. Eu sou do movimento organizado. Veja, eu sou do movimento organizado. O movimento LGBT, apesar de levar o nome de movimento e apesar de levar o nome de comunidade, é todo mundo que se sente parte, se organizando ou não, faz parte. Os movimentos organizados não estão, né? Não quer dizer que não pode, mas não estão para acudir um indivíduo, né? Então, assim, se for por isso, eu vou rasgar bandeiras, porque ela vem depois de mim, né? No Brasil, ela vem pegar força depois, que eu já apanhei muito. Então, eu vou rasgar. Mas não é sobre a minha assistência, é sobre assistência para essa comunidade toda, né? É o maior erro quando a gente chega aqui e fala, é porque esse movimento me abandonou. Que movimento, meu amor? Que movimento? A gente está brigando para que nós tenhamos algum tipo de assistência em algum lugar. Porque nós não temos nada. Nós só temos a vontade de se organizar e lutar por direitos. Então, eu, Jaque, posso ajudar a Chay em quê? Em nada. Sim. Não estou aqui para ajudar a Chay nesse sentido. Não significa que a gente não possa fazer esse tipo de assistência a alguém que está precisando. Mas não é esse o nosso papel. O nosso papel é brigar por direitos para que a gente chegue no CRAS e consiga ser atendida, para que a gente chegue no posto e consiga ser atendida. Para que a Que gente nosso ande na nome rua sem seja medo. respeitado. Isso não é sobre assistencialismo. O assistencialismo é bom, é importante, mas só ajuda um indivíduo. Sim. Né? O assistencialismo é para um indivíduo. Ninguém consegue fazer assistencialismo para a comunidade LGBT e a mais no todo. Né? No todo é luta por direito de cidadania. Se você não conseguiu compreender isso, sinto muito. E é algo básico. É Quando a bem gente vai interessante, pessoal. É interessante esses termos aplicados, né? Porque olha só, eu sou ateu, hétero, sabe, pessoal? Eu não tenho qualquer tipo de implicação com alguém. Quando eu cheguei aqui e vi a Jaque, o que eu vi dessa pessoa? Né? Eu pensava que ela era uma senhora, né? Mas eu sou uma senhora. Não, assim, eu estou me referindo biologicamente. Biologicamente eu sou uma senhora. Os ossos já doem. Já dói. Os ligamentos já não funcionam. Tem mais, não, mas sem críticas, tá? É apenas, eu estou me referindo assim, em termos científicos mesmo, tá? Não é cientificamente eu sou uma senhora. A partir dos 50 a gente já passa da meia-idade. Então, enfim, amigo, desculpa. você quer dizer que não sabia que eu era uma pessoa trans? É isso? Não sabia que isso, desculpa, tá? Porque eu desconheço, sabe, qualquer aplicação, qualquer tipo de aplicação de conversa, né? Sem ofender, desculpa, tá? Eu não sei o que ofende e o que não ofende, desculpa, mas eu estou apenas tentando aplicar termos assim científicos, tá? Eu não sabia que você era uma pessoa trans, sabe? Eu pensava que, sabe, que você, assim você me entendeu, né? Ou seja, eu vendo, eu me complico assim cada vez mais, né? É porque eu não tenho contato, pessoal, sabe? Eu não tenho contato algum com, assim, eu nunca tive contato, né, com pessoa trans, tá entendendo? Então eu estava apenas comparando, né, pessoal, o grau de dificuldade, né, que a senhora já estava passando, né, do que ela estava falando. Aí foi quando eu vi que ela se declarou, que ela disse, né, que é trans, perfeito, tranquilo. O problema é que quando você nota, né, todos esses termos de dificuldade, né, aí você compara, né, com a sua vida, né, olha só, eu sou uma pessoa hétero, né, longe assim, de qualquer tipo de crítica religiosa, né,
Uhum. Aí eu não entendo. Eu sou ateu. Quando eu vi a Jaque, né, e vi que ela trans, o que mudou? Né? O respeito, né, que eu sentia que ela, dela, né, antes, né, dela falar que era trans, realmente não mudou em nada. Meu sentimento, como eu vi ela, ou seja, eu não passei a desrespeitar ela em nada. Tá entendendo? Então, isso aí, pessoal, Eu isso aí acho que trata devia muito até mais aumentar, pela né? ocupação da mente da pessoa, né? Mas pelo caráter. Porque tem pessoas que realmente, quando passam por uma situação negativa assim na vida, seu momento, ela é tão desonesta consigo mesma, né, que ela não reconhece o próprio erro, né, de suas atitudes. Culpa alguém, tá entendendo? Como fez Eu aquele não, eu, bigodinho eu, lá do. eu não Como fez aquele entendi bigodinho lá da muito. Segunda Guerra Mundial contra os judeus. Opa, falando de novo da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, eu acho que às vezes a gente tem que entender nosso lugar e a gente quanto indivíduo. Eu não gosto muito quando as pessoas colocam as outras, e eu entendo o seu pensamento e eu respeito, mas eu não gosto muito quando as pessoas colocam todo mundo no lugar de ser humano, não é que a gente é ser humano, eu acho que acaba tirando o nosso indivíduo, o nosso eu, para colocar a gente apenas como ser humano, mas não, a gente tem a nossa individualidade, nós somos pessoas LGBT, mas ainda assim nós somos pessoas negras, somos pessoas com deficiência, nós somos pessoas gordas, nós temos nossas particularidades. Eu acho que isso também tem que ser respeitado, mas a gente não tem que ser menosprezado pelaquilo que a gente é. Mas eu entendo exatamente o seu pensamento e eu também entendo esse lugar de medo de falar uma palavra que está errado. E eu vou falar isso para finalizar. Eu entendo esse É porque a lugar. pessoa, pessoal, Eu Não acho tem problema nenhum, errar também, eu você né? acho que até desculpa, pessoal, pela inexperiência, né, de contato. eu acho que até de alguma forma elitista a gente cobrar de todo mundo entender todas as nomenclaturas, todas as formas. A gente tem pessoas que querem que a gente fale exatamente como deve ser falado ou como elas acham que é certo. E eu acho que a gente acaba tirando as pessoas do debate e quer fazer assim, ó. Eu vou chegar numa pessoa que é do dia a dia e ela não vai entender, por exemplo, sobre o que é o pronome neutro. Mas ainda assim, se essa pessoa olha para uma pessoa que é não binária e ela não entende o pronome neutro, eu não acho que essa pessoa é transfóbica só porque ela não entende aquilo. Ela está nesse lugar porque é um lugar de ignorância, porque ela não sabe, ela não tem conhecimento, ela não aprendeu. Então, a partir do momento que ela chega e fala assim, olha, eu não entendo isso, mas se eu falar alguma palavra que está errada, por favor, me corrija. Eu não tenho todo o entendimento. Se eu falar uma palavra que não se deve ser usada mais, me corrija, porque, por exemplo, o termo denegrir é um termo que as pessoas utilizam ainda. É um termo que eu, uma pessoa que é esclarecida, eu não vou utilizar porque eu sei o lugar onde essa palavra vem, mas ainda assim pessoas do dia a dia, pessoas comuns, pessoas que não entendem essa questão de racismo, de estrutura racial, ela não vai ter esse entendimento de onde o lugar onde a palavra denegrir ela está inserida. Então eu não posso pegar uma pessoa que utilizou o termo denegrir e colocar ela no lugar de racista. Por quê? Porque essa pessoa não conhece e não tem um entendimento de onde vem essa palavra. Agora, a partir do momento que essa pessoa entende, que essa pessoa já foi explicada 500 vezes, a gente sim pode ter um questionamento muito maior do porquê ela está utilizando o pronome masculino com uma mulher trans, por exemplo. Se você não sabe que você está falando com uma mulher trans, mas alguém te corrigiu, é obrigação sua respeitar a pessoa que está falando ali. Então, não colocar todo mundo. Então, assim, eu entendo, eu não gosto muito dessa questão das pessoas terem medo de falar, ou terem medo, porque assim, eu já venho desse lugar há muito tempo, de ser uma pessoa onde as pessoas têm medo de falar comigo. Até na minha vida pessoal mesmo, porque sabe que eu problematizo muitas coisas, né? Algumas coisas eu não aceito, e as pessoas ficaram com medo de falar comigo. Eu não quero que as pessoas tenham medo de falar comigo. Eu não sou um bicho, eu não vou morder ninguém. Eu não vou bater Não em é, questão, ninguém, não é muito questão assim de bicho, chato. entendeu? É porque é o Hum. seguinte, irmão. É porque eu vejo tanto nas notícias que vocês são muito atacados, sabe? Que os trans são muito atacados verbalmente, sabe? Fisicamente. Então, eu tento, às vezes, me expressar, né? Sabe? Com nenhuma intenção, sabe? De somar.
apenas, sabe, pessoal, apenas com um certo tipo assim, de tentar corrigir, né? E tomar como experiência isso de vida, né? Porque eu tô me comunicando, né, com uma pessoa tão assim. Sinceramente, pessoal, eu Mas não passo a é vida bom. inteira Mas, tentando o ponto é, lembrar. Quando eu, foi e- que eu assim, conversei ó, com uma pessoa trans? Não, acho que foi nunca. um pensamento meu. Eu não gosto que as pessoas tenham medo de falar comigo, porque elas podem falar uma palavra e E eu ir pode lá e dar uma chatear, pode militada, estressar. porque as pessoas vão ter medo. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Se eu tiver Uhum. no momento de criticar, falo a atitude de alguém, no momento certo eu vou criticar. E eu amadureci muito de 2 anos pra cá que eu falo na plataforma, que eu faço uma live, que eu participo de live. Então, meu pensamento sobre algumas coisas mudaram muito, mas antes eu era extremamente radical por conta de uma palavra que alguém falou. E a gente não pode colocar essa. Vice-versa, né, irmão? É porque as pessoas se afastam. Então, ao invés de eu trazer a É pessoa para um assim, diálogo, ela vai correr de mim. Tipo, eu não vou É, falar com você porque você é uma pessoa muito chata. é Corre por de assim, exemplo, mim. só um minuto, a Jack, na hora que Pedro, eu só um falei para minuto, ela que eu estava falando em termos científicos, ela não Pedro, só um ficou minuto, estressada. Pedro, só um Ela minuto. ficou estressada, assim, a ponto de. Pedro, só um minuto, Pedro. Opa, Eu não estou desculpa. estressada. De verdade, eu não Aham. estou. Sim, Eu sim. fui, eu fui participar da live do Everaldo esses dias e ele estava preocupado com as palavras. Eu falei não, né? Você não pode ficar com medo das palavras. Use todas do jeito que você sabe. Então, a partir dali, ele pode ter algum tipo de preconceito, né? Da forma de falar. A partir dali, Exatamente. quando ele tiver o entendimento, ele não vai ter mais o preconceito, né? Se ele insiste em usar palavras, ele não está mais preconceituoso, porque ele já sabe. Assim eu fiz na live do Rubinho, assim eu fiz na live do Flavinho. O Flavinho é por minha parte, gente, do Flávio. E o Flávio tem palavras ainda que ele erra muito, sabe? Mas o meu lugar aqui é de militante, que está educando as pessoas. Como é que Exato. se refere a uma travesti? É isso, uma travesti. Então, eu vou dizer, ó, a pessoa vai falar, eu não vou bater nela, e você agora falou com o jeito errado. Não, eu vou dizer, tá errado. Foi o que eu fiz aqui. Não é um estresse de jeito nenhum, viu, Pedro? O que eu fiz aqui é lhe dizer que, o que eu fiz aqui é quando você fala biologicamente, cientificamente, eu estou dizendo que eu sou uma senhora biologicamente, cientificamente. Sim, mas só que eu disse que você não ficou estressada. Porque Sim, eu sei como uma pessoa fica estressada. então eu vou E vi que dizer, você olha, fica. biologicamente, cientificamente, eu sou uma senhora, né? O Exato. trans Claro. é a minha bandeira política, né? A travesti é o meu jeito de dizer à sociedade que eu sou uma pessoa que faço parte dessa sociedade. E Exatamente. não estou aqui para seguir as regras que eles impuseram, né? Eu existo, eles querendo ou não. Porém, não dá para a pessoa insistir, persistir e eu não taxá-la. Porque transfobia não é um preconceito, homofobia não é um preconceito, né? É um crime. Não E a existe uma gente precisa de intenção. parar, de equiparar preconceitos. Preconceito é alguém religioso chegar aqui trazendo sua visão religiosa, é um preconceito. E eu vou dizer, não, tá errado, né? Preconceito é uma pessoa que foi educada nos anos 80, nos anos 70, que vai vir aqui e vai, né, falar contra o pronome neutro, vai falar com termos que não cabem se referir a mim, isso é um preconceito, eu vou educá-la. Se mesmo assim ela continuar, aí eu vou taxá-la, criminoso, né? É porque é o seguinte, Jack, meus pais, né, eles chegaram no Brasil, eles foram muito desrespeitados por pessoas racistas, xenofóbicas. Então, eu acho que diante de tanto ataque verbal, até físico, assim, meu pai sofreu também. Assim, vamos dizer assim, que foi um toque de arma, né? Sabe, assim, na frente dele, né? Porque um vizinho estava roubando os materiais de construção, na época, né, dele. Tu não é daqui, rapaz. Tu tem que ficar calado na tua, sabe? Enfim. Então, de tanto ataque, de tanto sofrimento que ele passou, eu acho que em nenhum momento assim da vida, né, ele expressou de uma maneira, sabe, de querer castigar uma pessoa só porque ela tem suas características, né, que incomodam certas pessoas, né? Ou seja, ele nunca me ensinou, nunca ensinou a mim e a minhas irmãs a ser uma pessoa super respeitosa e nada disso. Tá entendendo? É por isso que eu não vejo nenhum tipo de visão negativa, né? Quando eu vejo uma pessoa que é trans,
sabe? Eu não vejo isso. Por mim não passa esse tipo de sentimento. Então, Tá entendendo? é porque Pedro, né? Pedro. Isso, é Pedro. Então, não leve a mal. É porque assim, a gente às vezes pega no pé com a questão da terminologia, né? Porque assim, Claro. os termos são importantes. Por exemplo, né? A gente começou lá com. Primeiro a gente começou com o GLS, lá na década de 80, né? Aí depois virou LGBT, aí depois LGBTQI, QIA+, e aí hoje a gente tem, quer dizer, as letrinhas vão só crescendo, por quê? Porque as individualidades vão sendo identificadas, elas vão se complexificando. E os termos que a gente usa, eles servem para a gente conseguir identificar essas identificações, né? A gente consegue especificar qual é a característica de cada um. Então, assim, ainda que as pessoas errem, porque pode ser complicado, né? Pode ser mais complexo para um do que para outro e tal, a gente insiste na questão do termo porque é uma maneira das pessoas entenderem essa diversidade, né, dentro da sigla. Entendi. Eu nem sabia dessa LGBTQI, sei lá, mais aí. QI, APN+. Então vamos Pois é. aprendendo. Eu acho que é importante a gente se colocar quanto indivíduo, a gente se entender, a gente se respeitar, e através desse respeito a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam quem a gente é. E eu acho que esse respeito ele é muito importante, primeiramente, para nós fazer a diferença, não apenas na nossa vida, mas também na vida de quem vai conhecer. Porque se a gente fosse olhar, por exemplo, eu vou colocar recentemente, até os anos 2000, as pessoas nunca iriam entender o que é uma pessoa não binária, né? E eu acho que é muito importante quando a gente hoje traz para as conversas, o diálogo. Quando eu vejo um grupo chamado Mães da Diversidade, eu entendo que a gente está fazendo um bom caminho. Porque muitas das vezes é uma pessoa que é LGBT, ela não se entende quanto indivíduo e a gente vai bater de frente com uma sociedade que é extremamente preconceituosa. Ainda que você siga exatamente aquilo que é esperado, por exemplo, um gay, que ele é masculino, ele é muito mais respeitado do que um gay que é afeminado, porque ele tá expressando aquilo que a sociedade está esperando de um homem, que é a masculinidade, mesmo ele sendo um homem gay, ele ainda vai ter esse respeito. Mas aí, quando a gente vem falar sobre uma gay que é afeminada, de uma travesti, de alguém que é jovem, que está começando a vida agora e que não é aquilo que a sociedade está esperando, e a gente vê um grupo, que até onde eu sei, esse grupo, Mães da Diversidade, está espalhado pelo país, e as mães estão ali unindo, vão na parada LGBT, fazem cartaz, fazem apresentação, fazem camisa, mostra que estão apoiando os filhos, é, é, para além daquilo que eles estão, que foram definidos para ser, eu vejo que é muito importante. E esse tipo de grupo não só deve ser validado pela gente que cresceu num ambiente que não teve muito apoio quanto pessoa LGBT, mas também para as pessoas que estão vindo agora. Porque esse respeito não é só apenas exigido de nós mesmos, que a gente acaba cobrando da gente de ser ou não aquilo que tá sendo esperado, né? Mas esse respeito, quando a gente consegue se respeitar, a população vai olhar para a gente e vai entender esse respeito e vai acabar respeitando a gente como indivíduo para além daquilo que eles estavam esperando. Porque se você está esperando uma masculinidade de alguém que não é masculino, essa pessoa tem que ser respeitada, mesmo que você não concorde. Não, Mas se olha, você não sabia? concorda, você Eu queria dar concorda uma na sua. atenção à Vera aqui, gente. Vera, você Assim, é psicóloga, é isso? Sobe pra gente ter um papo? Aqui não há uma medida do que não está dando certo, né? Aqui há uma luta É para que tudo dê fake. minimamente certo. Então, olha assim, só, eu vou contar para vocês aqui uma parte da minha vida, né? Porque eu tô sofrendo muito preconceito nessa parte aí, pessoal. É o seguinte, ó. Eu sou um cara, né, de 36 anos, né, pessoal, que sou solteiro, né? Tenho um apartamento, eu tenho um carro, ou seja, né,
Dá pra ter já uma família tranquila, né? Ou seja, dá pra ter uma família tranquila. Aí tem as meninas que chegam até mim, né? Pra poder, né, tentar assim, uma relação. Pedro, tu é diferente porque tu não chega, sabe? Não, olha, é o seguinte, ó. Aquela pessoa que realmente me interessa, porque eu sou muito sincero, né, pessoal? Me interessa, né? Na hora que eu notar que ela tem uma característica, né, que eu aprovo, pô, eu vou chegar junto, né? Tranquilo. Só que é o seguinte, quando a pessoa ela tem mais de 30, né? Quando a mulher ela tem aquela característica de ser uma mulher bastante ativa, vamos dizer assim, em termos bastante leigos, pessoal, é rodada, beleza? Sabe? Rodada. Ou é mãe solteira, para minha vida, essa eu não aceito. Porque eu sou um homem de valor, O que que é uma mulher né? rodada, Pedro? Olha, não é querer ofender, tá? Não, mas eu É quero a sua esse termo definição geral. de uma mulher rodada. É um tipo de mulher que teve muitas relações sexuais. Muitas relações. Tá entendendo? E como que a Esse gente, é o que a gente aplica como assim que, atualmente. Pedro, Então, Pedro, para minha. Não, Pedro, assim, sim. Pedro, Pedro, Diga. Oi. como que a gente chama esse homem que é muito, que ele já namorou muito? Olha, eu já namorei muito, Como né? que a gente Eu já chama namorei esse homem? muito. A gente ele chama de rodado ou de Olha, garanhão? não é questão de A gente garanhão, lhe não. chama É de rodado ou simplesmente. garanhão? Você é um homem É porque é o rodado ou um homem seguinte, garanhão? eu namorei, assim, muitas vezes, né? Porque simplesmente eu achava, né, que a pessoa era aquilo que ela, né, estava dizendo. Só que na Bateria baixa. prática, Carga atual 15%. Melhor recarregar. desculpa, é meu celular que fala quando tá assim. Então, eu simplesmente fui conhecendo a pessoa, né, e vi que ela não era aquilo que ela dizia ser. Tá Pedro, entendendo? Então a gente foi Pedro, conhecendo. você é maravilhoso. Com certeza você é um cara muito 10. Você só precisa ouvir as pessoas. Sim, claro. Quando eu lhe chamei a atenção para a mulher rodada, você cagou. Você cagou. Se eu lhe chamei a atenção para a mulher rodada, é porque há uma fala problemática que a gente precisa parar de chamar mulheres de rodada porque elas namoraram muito, porque a gente não tem esse mesmo termo para os homens. Entende? Certo. Então, por mais que Certo, você não mas, queira, veja, ou seja, sim. por mais que você talvez não queira ofender mulheres, né, por terem namorado muito, ter muitos parceiros, você acaba reproduzindo que mulheres que tiveram muitos parceiros, foram muito fogosas, são rodadas. A gente poderia usar isso com naturalidade se a gente tivesse esse mesmo termo para os homens, né, que pagam no puteiro para ficar com 3 de uma vez só. E a gente não tem. Então, assim, mulheres rodadas não é um termo legal. Entende? Sim, sim, entendido. É porque não existe uma palavra, ou seja, eu não ia falar simplesmente assim, é uma mulher muito experiente, né? Então, eu creio, ou seja, isso iria ofender do mesmo jeito. Por isso que eu. Rodada é Porque, menos, porque rodada é todos se menos ofenderam. ofensivo. É porque todos se ofenderam. Eu falava assim, né? Todas se ofenderam de verdade, E com né? razão. Não. É porque é o seguinte, é porque você tem muita experiência e eu tenho vergonha de andar com mulher assim, desculpa. A mulherada chorou, sabe, se esperneou, desesperou. Até hoje, 3 mulheres daqui, ela me chama, né? Você tem Ô, vergonha de andar com que mulher, Pedro? olha, sinceramente, tá vendo só? Eu sofro muito com esse negócio, com esse detalhezinho aí. Pessoal, Que com mulher todo você tem respeito, vergonha de andar, Pedro? olha, eu me declaro, né, um homem de valor, sabe? Eu sou uma pessoa respeitável, né? Tenho minhas Pedro, por que coisas, que né? você é um homem de valor, Pedro? Olha, eu sou um homem de valor, né? Assim, diante de minhas características, né, pessoal? Porque isso é típico, assim, isso é individual. E quais são as suas características? Alto, bonito, é isso? Olha, assim, eu sou alto, né? Eu tenho 1,85 m, tranquilo, sabe? Sou um cara, eu me acho bonitão. Olha, mas um tema assim, em geral, é que eu tenho vergonha, sabe? Eu tenho uma vergonha Ô, tremenda de andar Pedro, com quantas uma mulher namoradas, com muita Pedro? experiência. Pedro, Ah? respira, Oi? respira. Eu sou conhecida Ah, pela falta de paciência. Então respira, claro, claro. Diga aí. respira. Porque eu tô tentando respirar para não lhe xingar daqui até amanhã de manhã. Então Calma, respira. calma. Eu só tô Então esperando uma. respira. Ah, Vamos, vamos, nós dois. espera aí. Você já pensou que alguma mulher pode ter vergonha de ficar com você já que você não é virgem?
Já que você não teve apenas uma ou duas parceiras? Já que com certeza absoluta você já pagou no puteiro para pegar alguém? Não, eu nunca. Que você pode ser um homem rodado na mentalidade de muitas mulheres? Sim. Então você também pode ser uma vergonha para mim, como uma mulher que, para mim, você não cabe. Sei lá, você é conservador demais para o mundo que tá. Ou sei lá, a sua fala me envergonha nos lugares. Então, assim, Uhum. você talvez, você seja um cara muito legal, mas que tá aqui na minha live reproduzindo umas falas horrendas. Problemáticas, no mínimo. E Nossa. na minha live, você não vai reproduzir essas falas machistas sem que eu não chame a sua atenção. Aliás, elas não são só Claro, machistas, elas são claro. misóginas. Olha a minha perspectiva. Eu, por exemplo, se eu sair, né? Se eu estiver junto com uma mulher que já teve muita experiência, já teve muitos, né? Muitos namorados e tal, e por conta de toda essa experiência, ela ainda preferiu estar comigo, acho que para mim é motivo de orgulho. Porque se eu saio com uma menina que não tem experiência nenhuma, uma garotinha, e ela tá comigo porque ela não tem critério, ela não tem experiência. Agora, depois que eu pego, né, eu saio com alguém que tem larga experiência, para mim é motivo de orgulho. É porque elas perguntam, né? Elas ligam para mim chorando, as primas dela me ligam, as amigas me ligam, Pedro, não faz isso com a menina. Por que tu sumiu dela sem dar motivo? É que eu não quero expressar. Só que Pera, não tem uma então deixa eu situação. entender, deixa eu entender. Você está dizendo que namorou com alguém, mas que por um acaso essa pessoa é muito experiente, teve vários parceiros, mas serviu para você ter uma experiência, uma noite, um romance, troca de fluidos, é isso? É porque, olha, não é questão que, não é, assim, não é questão que serviu. O problema é que ela não me revelou isso com o tempo. Tá É, ligado? cara, Ela não, é eu porque queria o sempre número no dessa primeiro mulher. encontro, a gente sempre se Você tem como conversa. deixar o número dessa mulher para mim, para eu ligar para ela e dizer a ela que você é apenas mais um macho escroto, nojento, que não merece nem que a mulher dê a ousadia de sentar do seu lado. Quanto mais descer uma lágrima por causa de um cara como você. Nossa, desculpa, não era. A minha Você é intenção não é o essa. típico misógino. Não, desculpa, Você é não. misógino, cara. Uma mulher serve para você namorar uma noite com ela. Mas que agora você vem contar isso como troféu. Que uma mulher, por ser rodada, você Não, tem vergonha. Cara, quem tem que ter vergonha é uma mulher de escutar uma merda dita por um macho escroto como você. Eu é nunca por ouvi isso. tamanha escrotidão. Desculpa, Jack, é porque eu Desculpa o não. É porque cacete. Você vai pedir desculpa para quem você ofendeu. não, é porque elas Isso pediram. é nojento. É porque eu terminei a relação, Cale-se, eu mas eu tô não quis falando. explicar. Macho, machista, escroto. Cale-se, Tá. eu tô falando. Eu não tô lhe perguntando, eu não tô pedindo pra você justificar. Eu tô dizendo que isso é atitude machista de merda. Misógina. As mulheres têm que ter vergonha de dizer que um dia encontraram com você. Que lhe deram um bom dia. Você é um homem nojento por causa de suas falas e seu comportamento, e, sabe, seu sentimento de vergonha, que a gente continua com um país patriarcal, que a lista do feminicídio só cresce, ano após ano, por causa de homens como você. Beleza? Talvez a minha live não sirva para você, porque a minha live é feminista. A minha live jamais vai aceitar um macho escroto dizer que não mora com alguém. Que tá tudo bem namorar com alguém, mas se descobrir que ela teve vários parceiros, ela é rodada e não serve pra você, e lhe envergonha. Beleza? São machos como você, que quando descobre que a mulher teve outros relacionamentos, atira a vida dela. Pois é, né? Esse próprio termo, Pois é. rodada, parece uma analogia com carro, né? Isso parece um processo de objetificação. Pois é, pessoal, peço mil desculpas. Não era a minha intenção ofender nenhuma delas, sabe?
É porque Nunca é. Se ela é rodada, eu fui puta de rua. O que que você acha de mim? Eu fui puta de rua. Eu cobrava qualquer 50 conto pra dar. não, O que que você acha de mim? mas eu nunca sou inimigo de Eu pessoas que têm isso. cobrava, Só eu que na minha vida é cobrava, distinto. eu cobrava. Eu Mas eu não cobrava. sou inimigo de Cada pessoas um assim. macho como você, eu cobrava na época uns 50, mas se me desse 30 eu daria. E aí talvez se eu arrumasse uns 10 por noite eu conseguiria. Não, O que mas que eu você te acha disso? respeito, né? Eu te respeito Não, muito, você não me respeita quando você só tem que você não pode vergonha. estar na minha vida, né? Logicamente. Eu não aceito pessoas assim na Nunca, minha vida. nunca. Mas Você assim, nem com como pagamento. conhecido Ela que amizade, cuida tudo da bem. live dela e dos temas que estão sendo discutidos aqui. Claro, É claro. isso que ela está fazendo. Olha, pessoal, a todas as pessoas que estão ouvindo aí, peço mil desculpas, sabe? É, pelas meninas, né, que eu deixei, é porque elas pediram muito para poder responder o porquê, né, que eu havia terminado, sabe? Essa relação. Eu falei, olha, infelizmente, né, esses são os motivos. Realmente, né, algumas se desesperaram, né, me falaram, pô, mas tu tem uma dificuldade assim de gostar de mulher? Eu falei, não, eu gosto muito de mulher. Parece Você que a gosta gente do vai quê? ter mais coisa. Menino, você não quer descer, não? Porque eu É, Não, acho que vai ter mais coisa que você vai eu só tô falar que eu vou dar um tentando. show. você está Não, tentando, tá piorando mais. eu só estou tentando, né, melhorar um pouco mais a minha comunicação, né, e tentar, né, tentar assim, me expressar melhor, porque as perguntas muito por quê. E eu simplesmente não quero ofender ninguém. Tanto, pessoal, que na universidade, as meninas, quando elas precisam de um apoio meu, força, transportar algum material da universidade, sabe, o É, carro, eu apoio, assim, ajudo, sabe, cara, eu dou maior força, eu dou maior você tá valor. piorando mais ainda. Porque você está tentando Não, justificar uma coisa, que assim, não adianta você tentar corrigir a justificação. eu Eu acho que você entendo, eu tem que entendo. rever essa maneira como você olha, como você percebe Sim. o gênero feminino, sabe? É um pouco mais complexo que apenas explicar qual foi o critério que eu usei. É rever o critério, não é justificar o critério. Não, mas eu nunca prejudiquei qualquer tipo de trabalho assim, de feminista, tá entendendo? Porque essa luta feminista realmente é uma luta, né, assim, que eu respeito muito, né? De verdade, elas são muito injustiçadas, elas são muito pisoteadas de fato, né? Em todos os países do mundo que eu vejo, no trabalho, em qualquer lugar, realmente elas são muito pisoteadas. Só que eu já, mas, por exemplo, o que tem na minha sala de aula, né, de líder, e eu respeito, né, as ordens delas, pô, realmente, ou seja, eu nunca tirei a moral delas, né? Assim, na liderança, nunca desrespeitei ela, nunca humilhei, nunca judiei assim, de uma delas. Então, acho que eu Obrigada, fico assim por obrigada, cima. Pedro. Pedro, obrigada. É, você tá querendo que eu me retire? Não, estou agradecendo porque você nunca Ah, tirou sim. a mulher do lugar da mulher, que é a Ah, mulher não, sofrida. não. Não. É por isso que eles Deixa se eu lhe dizer, aproximam. Pedro. Tá entendendo? Deixa eu lhe dizer, Pedro. A gente, no meio da militância e no meio dos lugares, a gente vai dizer que tem alguns que são esquerdomachos. O que, que são os esquerdomachos? São os homens que acham que estão fazendo favores e não tirar as mulheres do lugar que ela está. E aí, inclusive, eles dizem combater. E aí, quando a gente deixa eles falar, eles fazem isso. Eles dizem que mulheres rodadas não serve para eles. Isso, mulheres rodadas. Você já chamou um macho muito namorador de homem rodado? Eu? Hum. Eu não quero saber da vida de outros caras, não. Eu Mas nunca. os carinhas comentam, um que pegou duas, pegou três, pegou. Você chamou ele de rodado? Eu não tenho conversa com esse tipo de homem, não. Então você vive aonde? Vive sozinho? Que você é Eu o. moro sozinho. Eu moro sozinho. Os amigos, Kelvia. para mim, é apenas online. Em jogos online. Escute a Kelvia. A Kelvia é uma menina nova, Oi, Kelvin. Ah, Vamos bonita. então. aplaudir o Pedro, porque ele fez o mínimo, que não foi agredir uma mulher, que não foi menosprezar uma mulher, segundo ele. E ele quer aplausos, porque ele tá todo momento aqui durante a conversa falando como o Pedroca falou, né? Mi, ego, né, dele. Cara, tu simplesmente parece que não gosta de mulher, porque tu tem que ficar dando
o que que a mulher precisa ter pra ficar contigo. Acho que as mulheres que ficaram contigo foram elas que te escolheram, não foi você não. É simples assim. É porque eu não gosto de É me um envolver. misógino e que Eu continua sou de tentando universidade, justificar a não mexe com isso. misoginia. Eu simplesmente, no teu lugar, sairia daqui, entendeu? É porque é o seguinte, eu não gosto de me envolver com as mulheres da universidade, né? E muito Elas menos são com vizinhas. rodadas. Não, isso não é isso. É porque quando pinta Porque elas algum são problema, inteligentes? Porque elas são elas são inteligentes? inteligentes? É, são bem inteligentes. É, extraordinariamente inteligentes. Porque elas não estão para servir os machos escroto e fazer aquilo que os machos escroto vão ficar agradados? Olha, assim, não é isso. Mas, por exemplo, eu já morei já com uma, né? Ela fazia tudo por mim. Ela cozinhava tudo, né? O nome Me disso chama-se apoiava. o menino. Só que a gente descobre as coisas, né? Ele Infelizmente. quer uma, Fica uma quieto que eu empregada, vou lhe uma dizer. segunda mãe pra Não, ele. a Cozinhar. gente, ou seja, ela fazia comida e eu lavava Pedro roupa. Falador, Pedro, aqui tem uma associação, se você quiser eu lhe passo o número, chama-se Casa das Domésticas. Lá você vai encontrar cozinheira, são mulheres. Lá você encontra cozinheira, inclusive eu sou amiga da presidente da associação, da Casa das Domésticas. Lá tem cozinheira, lá tem passadeira. Agora eu tenho outro número que se chama, nossa, eu esqueci agora, que é lá na rua São Cristóvão, Peoples. No Peoples tem outro tipo de serviço. São mulheres que fazem atendimento, né, na cama, realiza sonhos. Então, temos dois Mas grupos aqui. Temos é o porque grupo ela se que vai... aproxima. Escuta, eu não terminei. Você acha que sua voz é importante porque você faz medicina, faz sei lá o que caralho, mas sua voz aqui na minha live não tem nenhum tipo de valor. O seu currículo não me compra, não me convence que você tem mais valor do que qualquer um que esteja aqui na live. Inclusive, o seu currículo é o menor. Pra mim. Então, se você quiser uma doméstica, eu lhe dou o número da Casa das Domésticas aqui em Aracaju. Se você quiser uma mulher para fazer e satisfazer o que você quiser na cama, eu também tenho o número do Peoples. Entendeu? São atitudes e falas de machos como você que a gente tá ainda parecendo estar no século XXI. Aliás, no século XIX. Quando homens diziam que mulheres rodadas não serviam para nada. Só para satisfazer a eles. Na hora que eles quisessem nos escondidos. Melhorem. Melhorem e muito. Para ser um machista parecido com muitos que tem aqui. Porque você é um dos piores que eu já encontrei. Eu nunca ouvi tanta baboseira na minha vida. Meu Deus do céu. Então, eu acho que eu suspeito que, porque o Pedro diz que ele joga online, né? Nesses ambientes existe uma toxicidade machista absurda. Eu como Gente, Red jogador Pill que odeia mulher e fica falando esse tipo, se referindo, objetificando mulher dessa forma. Então, eu acho que talvez fosse saudável que você se afastasse desses ambientes. Esses ambientes são muito tóxicos. Eu É como porque jogador sim, eu de entendo. jogo online posso falar isso com propriedade, viu? Porque a gente entra em qualquer partidinha, a gente escuta aqueles machos escroto horrível falando pra lavar louça, fazendo blá 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 blá, enchendo nosso saco a partida toda. Me dá nojo. Bom, então é melhor mudar de termo, né? Porque realmente falar essa prática da minha vida realmente foi bastante horrível, né? Bom, pessoal, desculpa, né? Eu não queria de fato, né, expor, né, esse lado meu, tá entendendo? Mas O qualquer tipo problema é esse. não é questão de fazer o bem. Veja, o problema é esse. Vamos mudar de tema, falar desse lado da minha, de como eu sou. Você entendeu? Você não mudou uma vírgula. Você quer mudar de tema. Você acha que essa parte é o problema, né? Você expor essa parte. Não vai estar tudo bem se a gente mudar de tema. Não vai estar tudo bem se você deixar de expor essas partes. Você entende? Você é um cara que está todo o tempo dizendo, eu estou dentro da faculdade, eu
estou fazendo medicina. E parece que você não evoluiu. Você está fazendo medicina ainda com aqueles martelos, aqueles pregos que bota para fazer lobotomia? Que me parece sobre E isso. outra, né, Jaque? Porque vai falar de outra coisa, porque quando você estava falando de outros assuntos, ele sempre estava trazendo os assuntos para ele, né? Tava falando da história dele, do lugar dele, e ele não estava tentando interpretar aquilo que você estava falando aqui, né? Alteridade, né? Ele estava o tempo todo jogando pro lado dele, né? Em nenhum momento ele estava te escutando e entendendo aquilo que você estava falando, assim. Então, assim, não tem para que mudar de assunto, né? Ir para outro lugar que não envolva isso que ele acabou de falar, porque ele vai estar sempre voltando para ele. E o problema não é nem Ele esse, precisa, descer um pouquinho do pedestal que ele tá e aprender a escutar outras pessoas, inclusive escutar as outras mulheres, né? Escutar as mulheres e entender que os corpos delas não são objetos. Em especial aquelas mais rodadas É, e têm mais experiência na vida. O problema não é nem ele ter lá esse lado. O problema, de fato, é ter esse lado, né? Esse é o problema. É isso que eu falei, não adianta você tentar melhorar sua É a mesma coisa, ó, é a mesma coisa aquele pessoal que é fã daquele rapaz que faz piada. Qual que é o nome dele? É um comediante aí. Qual que é o nome dele? Esqueci. Depende, tem um racista que se chama Léo Lins. Não é. Não é o Léo Lins. É um outro, acho que é Danilo Gentili, alguma coisa assim. Enfim, faz piada com preconceito até morrer. E infelizmente a justiça não faz nada, porque esses caras têm tanto dinheiro que faz qualquer coisinha, sai da cadeia e acabou. É triste uma coisa dessa. E ver uma pessoa como um Pedro, que é um rapaz de 36 anos, no século XXI, falar umas asneiras, desculpa a palavra, Jaque, umas pouca vergonha dessa. Assim, eu sou um garoto de 18 anos e eu falo umas merda dessa. Eu, Pedro, de você, estudaria mais, porque eu acho que você tá perdendo pra um jovem de 18 anos que faz Enem em muita coisa. Não só em caráter, que falta em você, como em mentalidade, né? Eu acho que você ficou preso no século XVIII. Cada coisa, né? E talvez passar a conviver um pouco mais com as pessoas na universidade, sabe? Porque se você vai, tem aula, volta para casa, fica jogando, vai para a universidade, verdade. tem aula, e isso tá te isolando de uma realidade de contato com as pessoas, sabe? É importante que a gente conviva com a multiplicidade de pessoas. É assim que a gente evolui socialmente, sabe? Que a gente aprende os termos, aprende a considerar, aprende a desenvolver a alteridade. É pensar o outro, não só a gente, sabe? Nossa Senhora. Não sei, assim, você não tem obrigação nenhuma de acatar essas sugestões, são pontos que a gente consegue observar que talvez esteja constituindo o tipo de fala que você fala, e a sua fala é problemática. Eu acho que você já percebeu. Não, eu sei. Você Eu não quero realmente justificar. tem o sincero desejo de corrigir essas falas, eu acho que existem maneiras de fazer isso. Claro, não, eu até entendo o que vocês estão falando, pessoal. Realmente, desculpa. Realmente, sabe, não é questão, sabe, assim, de ser popular, de ser poderoso, de ser o perfeito. Porque ninguém é perfeito, que realmente existe, realmente, assim, cada um realmente tem um nível, assim, de negatividade que realmente, sabe, bom, cada um tem seu nível de negatividade. Mas é o seguinte, pessoal, nunca prejudiquei ninguém. Sabe, pessoal, se prejudiquei não foi minha intenção, eu não sei em que momento foi isso. Tá? Não, eu entendo essas formas aí, mas o sentimento, pessoal, não é questão de querer que vocês entendam esse meu sentimento. Mas olha só, pessoal, o que eu sinto, pessoal, é assim, como é que eu vou andar de mãos dadas, sabe? Pedro, fica quieto, fica quieto. Pedro, deixa eu lhe perguntar. O tema da live é... Pedro, escuta. Pedro, escuta. O tema da live é... Faça suas críticas a mim.
de acordo com o que eu me apresento aqui nas redes sociais e no TikTok. Você consegue fazer alguma crítica sobre o meu trabalho, sobre a minha postura, sobre a Jaque? Olha, diante, né, desses termos, né, eu acho que você aplicando, né, é porque eu não sei como falar sem ofender, tá entendendo? Eu acho que partindo de uma pessoa hétero, eu seria mais eu acho que Sou seria mais hétero. compreensível. Eu sou hétero também. Só para Bom, mostrar que a gente seria tá bem mais igual. compreensível, né? Eu acho que esse seria mais lógico, né? Sobre esses meus fatores de exigência, assim, de uma mulher, entendeu? Eu acho que seria bem Já mais como eu sou lógico. mulher, né? Já como eu sou mulher, aí, né, perde muito ponto. Uma mulher velha, aí perde 2 pontos. Mulher velha trans, aí a gente perde 3 pontos. Né? Porque é o seguinte, Mulher velha que fala com gritos, aí a gente zera a tabela, não é isso? é por Sabe causa por que eu lhe da idade, da Sabe por que eu lhe facilidade, né? perguntei? Sabe por que eu lhe perguntei? Porque você subiu na live de uma travesti, não sabia que era uma travesti. Você, enquanto a gente conversava sobre opressão, você se igualou à minha luta. Não é meu sofrimento, sobre a minha luta. Você se igualou. Em vários momentos, você se botou ali pau a pau com a luta da pessoa trans. Né? Porque você não estava ouvindo o que a Chá estava falando, o que eu estava falando, o que os convidados estavam falando. Você trouxe a sua fala pronta e precisava despejar aqui na minha live. Né? E aí você não percebeu que essa mulher trans aqui também é feminista. E aí você, mais uma vez, você trouxe as suas sábias palavras, que mulher rodada, e aí eu lhe dou um conselho, e depois eu fecho com chave de ouro perguntando a você o que você acha e você menospreza. Bom, eu acho que não era isso, né? De repente foi só uma impressão minha. Que você ia dizer que apesar, né? Você sendo hétero, aí tem um tipo de superioridade, é isso? Não. Não? Esse é um pré-julgamento seu. Sim. É somente que você estava julgando isso, mas de fato o meu sentimento assim, de expressão não foi esse. Julgamento com base na realidade. É porque é o seguinte, o pensamento, né, de um heterossexual, de um cara, né, eu acho que de uma pessoa, de um homem assim, de valor também, eu acho que ele teria esse mesmo efeito, esse de compreensão, né? Homem de Não, valor. não se trata de hétero. Tem pessoas gays que têm o mesmo pensamento que você, que menospreza a mulher ou menospreza os parceiros. Tem pessoas trans, héteros ou não, que também vai ter esse mesmo pensamento que você. Então, esse seu pensamento de que mulheres algumas são rodadas não é seu. Isso é o que você não entendeu. Você acha que é algo superior da heterossexualidade. Eu sou hétero. E eu não penso que uma mulher que namorou muito é rodada. Eu acho que ela não achou o parceiro ideal para que ela divida os dias dela. Porque, infelizmente, a gente tá cheio de homens assim, que vai chamar elas de rodada. Vai ter muitos homens assim, que se envergonham de uma mulher por ela ter muitos parceiros. Ou ela também não está interessada nisso. Ou seja, gente escrota. E por que a menina ela insiste assim em falar comigo de novo? Quase todo dia ela me liga. Ó, Desculpa, eu colega, realmente não posso falar uma eu não coisa queria que pode responsabilizar fazer? diretamente. Eu tenho uma Mas recomendação todo dia ele me muito, eu tenho liga. uma Palmas recomendação pra assim, ó, ele que ele é um incrível. garanhão também. Não, ô Kelvin, eu tenho uma recomendação muito boa pra Kelvin, por favor, Kelvin. Pedro, peraí, Pedro. Eu tenho uma recomendação muito boa pra você. Sabe o que você faz? Existe um botão nesse seu WhatsApp, lá onde você conversa, chamado bloquear. Acabou! Acabou! Só que não, você fica usando como argumento, ai, vem falar comigo. Um monte de garoto vem falar comigo também. Um monte de garota, um monte de Você falar tem- comigo. E nem por isso eu falo que eu pego todo mundo. Isso é uma Você fa- tem que ter isso- ela liberada você no tá- teu você zap. tá- Você você tá tem que ter usando ela ela- liberada. Não, é porque vocês estão por fora, pessoal. Você As precisa pessoas- ter ela liberada no seu zap para que você justifique aquilo que você tá falando aqui, né? Que ela Ou fica seja, atrás de ele você. usa ela como objeto. É. Isso é algo nojento. É isso. Porque se você não quer ela, você não gostou, você não quer sair com ela, não quer ter um relacionamento com ela, faça isso que a Golden falou, né? Vai lá, o Golden. Não, mas eu fiz isso, eu bloqueei. Pedro, Eu escuta. bloqueei. Só que Pedro, elas mas criam olha, número temporário. Pedro, Oi.
Você viu o Júlio falar que ele é incomodado por mulheres no telefone dele? Como é que é? Você viu o Júlio aqui falar sobre ele tá sendo incomodado por mulheres no telefone dele? E Júlio? Assim, o Júlio? Não, eu não vi ele falando isso. Você viu a gente trazer os nossos problemas sexuais ou de romance ou de relacionamentos pra despejar aqui na live pra justificar as nossas merdas? Pra ser merda falta muito, né, Jaque? Você viu algum de nós aqui trazer que aqui a gente está sendo oprimido porque um parceiro do nosso aqui está o tempo todo enchendo nosso saco no telefone? Não, eu estou apenas me referindo ao termo, né, geral, né, que é o preconceito. É, coisa que você tem para dar, vender e emprestar. O problema, Pedro, Não, é que eu faço Deve- isso. a gente tá, Ô Jaque, ele pega esse preconceito dele e coloca no potinho e até vende, sabe? a gente tá Não, falando mas aqui do é porque impacto, a gente tá falando aqui de uma questão social, do impacto dessas expressões, dessa percepção das pessoas. Você está sempre se referindo a você, é o seu caso, é a sua namorada, é a sua ex-namorada. Não é sobre você, não é sobre sua ex-namorada, não é sobre a sua experiência. É sobre uma questão social, antropológica, eu até diria. Entende? poderia até ser esses termos. Só que a questão de bloquear o contato, né, eu já bloqueei, só que ela cria um Tá, número tá, tá. temporário. Pedro, ó, me desculpa a grosseria, Pedro, mas a gente tá pouco se fudendo pra isso. A live da Jaque não é pra essas pautas, a gente não quer. Eu sei que não, só que eu estou apenas utilizando É só bloquear de A novo. Jaque já não falou pra você que não é sobre isso e você continuou insistindo nisso. Meu Deus, que pessoa chata. Desculpa, eu não gosto de xingar os outros, mas meu Deus, como você é importuno. Você tá repetindo a mesma fala que já acabou de falar pra você que ninguém quer saber. É a mesma coisa que alguém virar pra você e falar assim, foda-se na sua cara e você continuar explicando. Ninguém tá nem aí. A gente veio aqui pra comentar algo que está no tema da live. Uma crítica sobre a Jaque, essas coisas. Você tá enchendo o saco. Tá bom. Desculpa a grosseria, viu, Jaque? Tá bom. É porque eu queria apenas utilizar o termo assim no geral, entendeu? Mas tudo bem. Olá, pessoal. Boa noite, tá? Desculpa aí qualquer ofensa aí. Boa noite. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Já vai tarde. Por Aí, favor, moço, melhore e aprenda. Aprenda, por favor. Viu? Mas eu ainda vou. Mas, desculpa, mas é puro sentimento. Eu tenho vergonha de andar com mulher assim. Desculpa. Nossa, mas ele repete. Puta que pariu, cara. Não entendeu Vai se nada. fuder. Sinto muito, muita vergonha.